Pessoal, mais um episódio de Justiça Jovem. E olha, eu vou dizer pra vocês que esse foi o melhor episódio da temporada até o momento. E com facilidade. Que episódio sensacional, altas reviravoltas, referências ao universo DC, easter eggs escondidos, personagens morrendo e outros ficando no limbo. Assim, ó, sensacional esse episódio. Eu simplesmente não consigo entender se esse seriado não continuar, de alguma forma. Seja numa nova série da Liga da Justiça, ou continuando com uma quinta temporada de Justiça Jovem. Mas esse universo, eles não têm o direito de tirar da gente. Não tem. Eu não aceito esse universo ficar parado de novo depois que eles fizeram nessa temporada. Eu, pelo menos, não aceito. Mas enfim, roda a abertura que eu vou fazer a análise completa do episódio, com as referências, explicado e com a minha opinião. E pessoal, só antes de a gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Esse foi ou não foi o melhor episódio da temporada? E assim, ó, esse episódio realmente teve uma cara de penúltimo episódio. A gente viu os riscos aumentando. Nesse momento, o planeta Terra está em perigo. O Zod na Terra representa uma ameaça nível Liga da Justiça. E isso fica muito claro quando ele mostra pra Terra inteira que ele derrotou o Superman. É o maior herói da Terra, né? O Superman, e o Superman aparece lá todo esverdeado por causa da Kryptonita ali. A ameaça é seríssima. E o episódio, ele até tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu achei que ele foi tão cuidadoso na hora de envolver certos elementos e de avançar a história, que isso só ajudou a aumentar a tensão do episódio. Porque cada vez que acontecia um negócio, eu ficava mais apreensivo e cada vez pensando como que os heróis vão sair dessa. Sabe, o nível da ameaça foi escalonando de um jeito que eu achei que ficou muito legal. E eu acho que grande parte dessa narrativa se deve ao Lord Zod e ao Zod. O Lord Zod, principalmente porque a gente foi vendo todo o plano dele ao longo da temporada. A gente viu ele armando o plano dele para libertar os seus pais da Zona Fantasma e ele falhando numa primeira vez e retornando depois. Realmente deu para sentir o esforço que ele passou e eu acho que o roteiro foi muito feliz em vários momentos da temporada em querer focar no Lord Zod. A gente vê que tudo que ele tá fazendo é para poder estar com o pai e a mãe dele que ele nunca teve. Ele fez tudo isso, caminhou horrores, moveu montanhas, fez o parto para conseguir chegar aqui. E ele conseguiu. Então, com certeza, pra mim, o Lord Zod é um ponto positivo até o episódio 25. E o Zod, eu fiquei muito mais feliz com a abordagem que eles fizeram nesse episódio do que a abordagem que eu pensei que eles iriam fazer. Que eu tinha medo que o Zod ia ter aquele papinho de: ah, você me tirou da prisão aqui, meu filho, mas não, o negócio não é esse, é do mal. Eu pensei que eles poderiam fazer um plot twist com o Zod ao ponto dele não querer ser do mal. E eu acho que no final foi bem melhor ele continuar sendo vilão. Porque é o Zod, tá ligado? O Zod, quando ele fala ajoelhe-se perante Zod, é imponente, tá ligado? É um vilão de respeito, um vilão que você presta atenção. E quando chega num momento do episódio e ele fala pro Superman ajoelhe-se perante Zod, você percebe que a história chegou naquele ápice de herói contra vilão, que é o que você tava esperando a temporada toda. E é isso. O easter egg das frasezinhas realmente se confirmou sendo do Zod, e o Zod é o vilão final da temporada. Então esse episódio 25, ele não é só bom porque a outra virou a Imperatriz Esmeralda, o Asa Noturna morreu, ah, teve uma cena legal. Não, gente, ele é legal porque tudo que a gente viu foi planejado de uma forma orgânica pra gente se importar. O olho de Ekron apareceu lá naquele episódio pra chegar aqui no final e a gente se preparar que iria ter algo desse jeito aí no final. É o bom e velho planejamento de universo, e planejamento de universo é uma coisa que Justiça Jovem é bom demais. E beleza, agora vamos falar um pouco especificamente do episódio em si. No planeta Trombus, né, a história continua exatamente da onde parou no último episódio, e o Lord Zod explica tudo pro seu pai e pra sua mãe. E como o Zod é o general Zod, né, que tem o seu exército, logo que ele sai da Zona Fantasma, ele já quer trazer o exército dele pra fora. O problema é que ali naquele momento eles estão um pouco vulneráveis,
porque eles estão em Trombos, né, que é um planeta com sol vermelho, mas principalmente porque a Forrageadora, que é uma lanterna verde, ela tá usando muito a força da vontade para tentar sair do elo mental do Malefic. E essa cena aqui da Forrageadora é bem rápida, mas é bem legal porque ela reforça os poderes do Lanterna Verde. Porque o Lanterna Verde, não importa qual seja a armadilha que ele está preso, se ele conseguir focalizar a energia dele com a força da vontade no anel, ele pode, teoricamente, escapar de qualquer coisa. Depende única e exclusivamente da vontade dele. E aqui deu pra ver que a vontade da Forrageadora é realmente muito intensa, mas não o suficiente pra deter o Malefic de uma forma definitiva. E o Lord Zod, como não é burro, ele logo fala, né, que eles têm que sair dali e ir para o planeta amarelo mais próximo. E bem, o planeta com o sol amarelo mais próximo é a própria Terra, e o Lord Zod fecha o Boontube original para abrir um outro Boontube direto para a Terra. E assim a família Zod, junto com o Superboy, vão até a Terra e especificamente para a Fortaleza da Solidão. E isso daqui é uma coisa que eu vi que algumas pessoas estavam reclamando. Ah, mas por que o Lord Zod sabe da Fortaleza da Solidão? Gente, é só prestar atenção na história. Ele veio no século 31. Tudo que acontece na Terra envolvendo os super-heróis desse século, ele sabe. É um negócio extremamente catalogado que o pessoal do século 31 sabe da existência da Fortaleza da Solidão. Principalmente a história do Superman, na qual os Zods odeiam a família do Zell, né? Óbvio que ele vai saber toda a história deles. Então, assim, ó, não entendi porque estão reclamando disso. Faz total sentido levar pra Fortaleza da Solidão, porque é a base do Superman. É um dos maiores orgulhos que o Superman tem. Então, é o lugar perfeito pra você levar os seus pais pra contar a vantagem depois. E principalmente porque o Superman tem na Fortaleza da Solidão aquelas máquinas que condensam a energia do Sol e fazem ele se recuperar mais rapidamente. E é exatamente isso que o Lord Zod oferece pros seus pais quando chega ali na Fortaleza da Solidão. E só antes de entrar na máquina solar, o Zod pede, né, para abrir de novo um Boontube para que o exército dele de fato venha até a Terra. E eles de fato fazem isso, e quando o portal abre lá na Zona Fantasma, o Asa Noturna e os outros percebem que os kryptonianos vão invadir a Terra. E daí eles têm que fazer alguma coisa para deter eles, e é então que eles têm um momento de Esparta, que eles ficam na frente do portal, só que um pouco mais dentro do portal, onde o número de kryptonianos é mais afunilado e eles conseguem lutar com os kryptonianos de uma maneira mais organizada. Exatamente como os 300 fizeram naquela batalha de Termópilas. E bem, a equipe do Asa Noturna consegue se sair muito bem com essa estratégia, e o mais curioso disso é uma frase que o Asa Noturna fala, porque ele faz uma referência direta a uma frase do Gandalf, lá do Senhor dos Anéis. Porque ele fala, né, vocês não vão passar. É exatamente igual, é clara a referência ao Senhor dos Anéis. Só que assim, eu não acho que a referência do Senhor dos Anéis tenha sido gratuita, porque o Asa Noturna daqui a pouco vai morrer. E o que acontece com Gandalf no Senhor dos Anéis depois que ele fala essa frase? O pessoal pensa que ele morreu, e ele depois volta um tempo depois, né, como Gandalf o Branco. Então, eu acho que não foi uma coincidência a referência ao Gandalf do Senhor dos Anéis. Mas bem, depois que o Asa Noturna faz a referência do Gandalf, ele fala que alguém da equipe dele precisa atravessar o Boontube para tentar deter o que tá do outro lado do Boontube, que a princípio é o Zod com a esposa dele que saíram do outro lado. E aqui tem a minha única reclamação muito nitpick do episódio, porque de todos os membros que estavam ali, é logo o Asa Noturna que acaba atravessando o portal. E assim, ó, tudo bem que o Asa Noturna poderia fazer isso, porque é o Asa Noturna, é o preparo, foi treinado pelo Batman, encara qualquer coisa. Beleza, não é isso que eu tô questionando. Mas se eles sabiam que do outro lado tava o Zod, faria muito mais sentido chamar o Khal Duran, porque ele tem magia e ele tem superpoderes, e teoricamente ele poderia fazer um duelo mais equilibrado contra o Zod. O Asa Noturna contra 3 kryptonianos, é óbvio que ele não vai fazer nada. E bem, foi exatamente isso que aconteceu. Porque o Asa Noturna, ele sai do portal e ele já enxerga a Ursa e o Zod naquela máquina de recuperação de poderes, e ele consegue, de uma forma muito heróica, destruir essas máquinas, o que faz com que esses dois vilões não fiquem 100% carregados com a energia do Sol. Ou seja, o sacrifício dele não foi em vão. Mas quando o Lord Zod percebe isso, cara, ele chega no Asa Noturna, pega pelo pescoço, joga pra longe, cai um negócio em cima do Asa Noturna e ele morre. Ou seja, foi super fácil matar o Asa Noturna. E matar, tá? Porque eu não acho que ele morreu de verdade. Eu acho que ele vai voltar pro último episódio. E bem, a morte é meio curiosa porque o Asa Noturna, ele acaba morrendo por uma pedra que bateu na cabeça dele. Ora, como é que ele morreu no Injustice mesmo?
tropeçou e bateu a cabeça numa pedra. Que Deathstroke que nada, o maior inimigo do Asa Noturna é a pedra. E bem, a outra consequência da morte do Asa Noturna é que a Ursa, ela fica muito braba porque ela não consegue atingir 100% dos seus poderes, e essa raiva dela acaba chamando atenção para um negócio que o Lord Zod tem. O olho do Ekron. Eu disse que o olho do Ekron ia ser importante, eu falei. Só que eu pensei que o Lord Zod iria usar. Mas o que acontece é que o olho do Ekron é atraído pela Ursa, e aí com os poderes do olho do Ekron, ela meio que vira a Imperatriz Esmeralda, que é uma vilã lá do século 31, mas que nesse momento tá acontecendo aí nesse século aí do Justiça Jovem. E eu também gostei muito dessa frase do Lord Zod, que ele fala, né, que só a mãe dele, com a raiva, com a força, a determinação que ela tem, poderia ser a Imperatriz Esmeralda. E eu não sei porque, foi muito vilão da parte dele falar isso, mas também foi muito fofo, né? Ele realmente ama a mãe dele. Enfim, aquele Boontube de antes, ele ainda tá aberto, e por causa dele tá aberto há tanto tempo, isso começa a dar um distúrbio temporal. Então o Zod manda o próprio filho, né, entrar dentro do portal pra ver se ele consegue chamar o exército dele, porque ele ainda não passou. E quando o Lord Zod chega no meio do portal, ele se depara com a Justiça Jovem segurando o exército. E é aí nesse momento que todo mundo percebe que o portal tá instável e eles precisam sair dali. O Lord Zod consegue fugir por um lado, o exército do Zod fica do outro lado e a Justiça Jovem acaba tendo que fugir pela magia da Zatanna. Mas, e aí aconteceu um negócio que eu realmente não esperava, eu fiquei totalmente chocado, porque a Rocket, ela acaba ficando presa dentro do Boontube. O Boontube se fecha e ela ainda tá ali. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Ela morreu? Ela tá no limbo? Eu acho que ela não morreu porque ela tem a tecnologia de nova genes ali. Teoricamente, poderia manter ela viva por algum tempo, enquanto que ela fica presa nesse limbo aí. A questão é, o que vai acontecer com ela no futuro? Esse é um cliffhanger que vai ser resolvido já no próximo episódio, ou vai ficar pra próxima temporada. Assim, ó, eu não sei. Eu acho que pode ser resolvido no próximo episódio. Principalmente por causa do Orion. Talvez o Orion, de alguma forma, consiga trazer a Rocket de volta. É um palpite só. E bem, é nesse momento que a Liga da Justiça, que tava lá em Trompos, chega na Terra e vai direto pra Fortaleza da Solidão pra tentar deter o Zod. Contudo, o pessoal não esperava a Imperatriz Esmeralda na figura da Ursa. E a Ursa já chegando usando o seu olho pra destruir a bionave ali com muita facilidade. E com isso, todos os heróis ali são derrotados, com exceção do Superman. O Superman ainda tá vivo, mas ele ainda tá um pouco enfraquecido por causa do sol vermelho lá de Trombos. E é então que acontece esse embate de conversa do Zod com o Superman. E aqui eu achei muito legal, porque o Zod, né, na sua figura clássica de Zod, porque ele reconhece que o Superman é um kryptoniano, ele pode ser aliado, ele ainda é um deles, e ele quer que o Superman faça parte da equipe deles. Mas o Superman recusa se ajoelhar perante Zod. E o Zod não aceita isso, né? Pega aquela kryptonita que ele pegou do Asa Noturna no episódio anterior e enfia no peito do Superman. E aqui tem esse efeito no desenho que eu gosto muito quando acontece nos quadrinhos, que é o Superman ficar esverdeado por causa da kryptonita. Principalmente quando a kryptonita fica muito tempo no corpo dele. Nem sempre acontece, mas quando acontece, eu acho bem legal. E assim, ó, nesse momento já tá super tenso o negócio. Toda a Liga da Justiça foi derrotada, o Asa Noturna morreu, Justiça Jovem perdidaça sem a Rocket. Situação complicadíssima. Mas o Zod, ele não para por aí, porque ele não quer só vencer, ele quer humilhar, né? Porque ele é o Zod. Então, graças às informações que ele coletou rapidamente enquanto explorava ali a Fortaleza da Solidão, ele elabora um plano para humilhar o Superman. Ele abre um Boontube diretamente para Metrópolis, e ali em Metrópolis, né, que é o centro do mundo, ele faz uma transmissão global para mostrar que ele derrotou o Superman e que corrompeu o Superboy, e ele diz para todo mundo que o Superboy vai matar o Superman na frente de todo mundo. E, inclusive, aqui tem uma cena muito legal, que o símbolo do Superman e do Superboy, ele é substituído pelo símbolo do Zod. E que pra mim já é um foreshadowing do que vai acontecer no futuro, porque a gente não pode esquecer que dentro do peito do Connor tem o S ali feito de sangue. Então assim, ó, eu acho que no próximo episódio o Superboy não vai matar o Superman, ele vai chegar no momento do episódio que ele vai rasgar ali o símbolo do Zod e a gente só vai ver o S do Superman e ele vai falar: eu sou o Superboy da Terra. Vai ser um negócio assim, vai ser muito bom. E assim, gente, todo esse negócio do Zod corromper o Superboy, e ele de fato conseguir corromper ele, cara, isso me parece uma dupla referência.
a referência do Superboy Prime, porque o Superboy Prime também tem um S de sangue no peito, ele também fica do mal, mas também pode ser uma referência a uma própria história do Zod, porque tem uma história do Superman na qual aparece uma criança kryptoniana que é o Lord Zod, o filho do Zod. E quando o Zod chega na Terra, depois de sair da Zona Fantasma, tem toda uma interação do Lord Zod e com seus pais de verdade. Então assim, ó, eu não duvido que tenha sido uma mistura de elementos para criar e ter inspiração para esse arco aí do Superboy. A questão agora é se o Superboy vai de fato ficar totalmente corrompido ou se ele vai ficar do bem. Eu acho que ele vai ficar do bem no final das contas, principalmente quando ele vê, né, a Megan. E assim, ó, fica essa dúvida se o Superman vai morrer ou não. E assim, ó, meu palpite é que o Superman não vai morrer. E por que eu tô achando isso? Porque esse episódio já foi, tipo, 100% vitória dos vilões. Eu acho que o último episódio, ele vai ser 100% vitória dos heróis. Tudo que aconteceu de errado nesse episódio vai ser revertido pra ter um final feliz. Superboy não vai matar ninguém, ele vai ficar do bem, Superman vai sobreviver, Asa Noturna, não sei como, mas ele vai voltar no momento Gandalf. Aliás, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. O negócio do Asa Noturna eu tenho quase certeza. A minha dúvida maior é se a Rocket vai voltar ou não. Essa daí é a minha dúvida maior, que essa daí eu não tenho certeza. Mas o episódio termina nesse cliffhanger do Superboy matando ou não o Superman. E bem, esse é o episódio. Também tem a cena dos créditos. E a cena dos créditos, cara, foi muito bom. Porque a gente vê aqueles carrinhos do filho da Rocket e eles estão de cabeça pra baixo, exatamente como ele brincava do jeito que a gente viu no episódio dela. Só que eles continuam de cabeça pra baixo porque a Rocket não tá ali pra desvirar os carrinhos. Cara, assim, ó, eu achei muito foda essa cena. E é uma cena sem diálogos, é uma imagem estática, gente. Eu achei demais, eu achei extraordinário. O poder de uma imagem. E também tem a questão metafórica que os carros podem representar a própria Justiça Jovem. Que tá todo mundo de cabeça pra baixo nesse momento, ninguém sabe o que fazer. Talvez uma das cenas do último episódio seja a Rocket voltando pra casa e desvirando os carrinhos. Seria simbólico demais, seria muito bonito. Pô, seria demais. Enfim, gente, a minha única crítica em relação ao episódio é a conveniência de levar o Asa Noturna pro campo de batalha onde estava o Zod pra ele enfrentar 3 kryptonianos. É óbvio que ele não ia vencer, é óbvio que ele morreu. Mas, não sei como, eu acho que ele vai voltar. Eu acho que ele vai sobreviver. Estou chocado, mas essa referência do Gandalf me faz pensar que talvez ele não vai morrer. Mas bem, isso aqui é só um palpite meu. De repente ele morre mesmo e a gente fica por isso mesmo. E aí sim eu vou ficar chocado. Mas, tirando isso, eu achei o episódio espetacular. E vamos pra nota. Tô entre 9 e 9,5. Eu acho que assim, ó, nota 9... porque não teve uma super cena de ação, sabe? Mas 9 já é um notão. E eu acho que a gente pode ter um episódio nota 10 aí no final. Se for do jeito que eu tô pensando, assim, um final feliz com um cliffhanger pra uma 5ª temporada ou pra um desenho da Liga da Justiça, como eu sugeri num outro vídeo, aí vai ser 10. Porque é aquele negócio, né? O universo de Justiça Jovem nunca me decepciona. É impressionante. Nunca. Tudo que acontece, mesmo quando eu me surpreendo, mesmo quando o Asa Noturna morre, eu não reclamo, porque eu gosto muito, eu acho demais, eu adoro essa possibilidade Game of Thrones, onde qualquer um pode morrer, qualquer um pode sobreviver, não importa, a gente não sabe, qualquer coisa pode acontecer e eu adoro isso. Essas são as regras, não há regras. Enfim, ótimo episódio, mas né, é só a minha opinião. De repente você assistiu o episódio, não gostou, ou se você gostou, por favor, comenta aqui embaixo. Seu comentário ajuda demais o canal. E no mais, gente, é isso daí, e fiquem comigo, se inscrevam no canal, porque semana que vem é o último episódio, e vai ser demais. É isso aí, gente, muito obrigado, e até a próxima. Dali DC! E essa foi a nossa análise do episódio 25 de Justiça Jovem. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.